White Online, capítulo 423. Trazendo deuses. No dia seguinte. Vibrar, vibrar. Isaac folheou casualmente as páginas do livro que segurava. Na capa do livro, um homem de cabelos escuros era visto sentado em um trono, enquanto um homem quase idêntico estava ao lado dele. Foi o livro que ele alugou recentemente, Espadachim Luminescente. Uau, isso foi bastante inesperado, Isaac disse depois de chegar ao final de outro volume. Então, ele fechou o livro e colocou-o na estante. Depois de fazer isso, um som tão esperado percorreu os ares do sacerdócio. Tocar, tocar, tocar. Os sinos altos tocaram e, instantaneamente, as lojas próximas tiveram suas portas abertas e fechadas. Os lojistas, civis comuns e basicamente todos começaram a marchar em direção ao templo superior. Isaac saiu da loja, fechou a porta e seguiu a vasta multidão. Para onde quer que olhasse, via um mar de gente. Todos tinham o mesmo destino, e era o templo superior. As longas escadas já estavam ocupadas por milhares de pessoas, que lentamente subiram e chegaram ao pátio do templo superior. Isaac viu vários jogadores. Eles não eram difíceis de notar, usando arsenais pesados e armas de metal. Eles pareciam confusos enquanto seguiam atrás da multidão e pareciam deslocados. Isaac, porém, sentiu a força dos jogadores, e todos eram tão fortes quanto ele, se não mais fortes. Logo, Isaac chegou às escadas e subiu lentamente. Havia idosos caminhando à frente, o que retardava ainda mais a caminhada. Depois de 10 minutos, ele finalmente chegou ao topo e viu milhares de pessoas ajoelhadas no pátio, com as mãos unidas em um gesto de oração. Isaac logo encontrou seu próprio lugar e se ajoelhou no chão, os joelhos tocando o chão áspero, as mãos lentamente se tocando e os dedos entrelaçados. Depois de meia hora, as portas dos altos templos se abriram e duas figuras saíram por portas separadas. A primeira figura era o sumo sacerdote, chamado Robert Haisou, e seguindo havia centenas de sacerdotes, parecendo muito respeitosos e quietos. Então, a segunda figura que saiu por outra porta foi uma alta sacerdotisa chamada Matilda Haisou. Atrás dela havia centenas de lindas sacerdotisas, cada uma única à sua maneira. Depois que sacerdotes e sacerdotisas trocaram olhares, seus rostos se tornaram hostis e, se não fosse uma trazendo Deus, eles jogariam fora todo o raciocínio e começariam uma briga. Quando Robert e Matilda se viram, soltaram um suspiro antes de desviar o olhar. Na verdade, eles eram ex-marido e ex-mulher. Robert era um homem bonito, com cerca de 40 anos, um corpo ainda musculoso, cabelos escuros e olhos azuis que brilhavam intensamente sob a luz do sol. Matilda era uma mulher extremamente bonita, com um corpo alto, com cerca de 190 centímetros, e um rosto em formato de coração que aumentava sua atratividade a um nível totalmente novo. Mesmo sendo linda, ela também tinha algumas características faciais fofas, como nariz pontudo e lábios rosados. Então, o portal dourado de repente brilhou em cores brilhantes. Lentamente, a cor ficou azul gelo e uma leve sensação de frio começou a vazar. Mas ninguém se encolheu, nem um pouco. Lentamente, apareceu uma perna que saiu do portal. A primeira coisa que se notou foi a perna pálida com pés de aparência frágil enfiados dentro de saltos azuis. Então, o resto do corpo ficou claro. O cabelo era lindamente branco, os olhos prateados e o rosto que só podia ser visto nos contos de fadas era desumanamente lindo. Cada característica dela era delicada até a borda, mas seu corpo estava escondido sob as vestes largas. Os sacerdotes, sacerdotisas e todos os outros inalaram os pulmões antes de gritar. Bem-vinda à nossa humilde cidade, deusa da neve, Kione. A voz ecoou por toda a cidade e depois disso tudo se acalmou. Isaac levantou lentamente a cabeça para vislumbrar a famosa deusa e surpreendentemente viu seus olhos enevoados se virando para olhar para ele. O corpo de Isaac instantaneamente ficou frio, como se algo tivesse penetrado em seus ossos, CC frio. Talvez ela ainda esteja com raiva por causa da minha trollagem? De jeito nenhum. Ela é uma deusa. Não há como ela ainda guardar alguma raiva. Certo, ela não pode ser tão infantil. Sim, ela não pode ser. O sumo sacerdote Robert e a sumo sacerdotisa Matilda levantaram-se lentamente e olharam diretamente para Kione. Ambos sentiram a respiração parar um pouco depois de vê-la, mas logo voltaram ao normal. Deusa da neve, Kione, estamos verdadeiramente honrados. Certo, a voz melodiosa de Kione trouxe uma sensação de satisfação a todos que a ouviram. As pessoas presentes fecharam os olhos, aproveitando a sensação de um frio moderado que não era tão frio quanto poderia ser. Kione desceu lentamente as escadas e logo sentiu o chão áspero sob seus calcanhares. Robert e Matilda baixaram a cabeça quando a deusa da neve passou por eles. Kione caminhou em direção aos milhares de cidadãos comuns, que instantaneamente mostraram sua lealdade eterna abaixando ainda mais a cabeça. Apenas Isaac e uma centena de outros jogadores continuaram ajoelhados na mesma posição, com leve cautela em relação ao futuro desconhecido. Todos. Kione parou na frente das pessoas ajoelhadas e disse, entre vocês. Há uma pessoa, que não é comum. Os sacerdotes e sacerdotisas voltaram seus olhares para a deusa, perguntando-se o que ela queria dizer com isso. As pessoas,
que estavam sendo abençoadas pela presença de Keone, levantaram lentamente a cabeça e imediatamente sentiram como se estivessem submersas em uma existência pesada e divina. Essa pessoa está em algum lugar aqui. O lábio de Keone se curvou ligeiramente para cima. Ela lentamente estendeu o braço e apontou para todos os presentes. Depois de ver seu lindo sorriso, todos sentiram a respiração parar. No meio dos cidadãos, Isaac franziu a testa e continuou olhando para Keone. Mesmo que o dedo não estivesse apontando para ele, ele sentia que realmente estava. Mas ninguém conseguia ver. Bem, enfim, Keone puxou o braço para trás e voltou para o templo superior. O sumo sacerdote e a suma sacerdotisa, seguidos por outros, deram um passo para o lado e permitiram que Keone entrasse. Depois que as portas foram fechadas, o sumo sacerdote Robert disse: de agora em diante, até o final da próxima semana, estamos em um momento de trazedura de Deus, e lembre-se, estamos na presença da deusa. Sim, sumo sacerdote. Todos se levantaram, curvaram-se respeitosamente e começaram a descer as longas escadas rochosas. Isaac e os jogadores quase foram atropelados. Mas logo conseguiram se virar e seguir a multidão que descia a longa escada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.